Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever e curtir os nossos vídeos. Com a sua ajuda, podemos continuar produzindo conteúdos interessantes e relevantes para você. Clique no botão de inscrição e na curtida para receber notificações de novos vídeos e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Não perca tempo e faça parte da nossa comunidade. 7. Desde meu primeiro dia no laboratório, eu sabia que não deixaria Cambridge por um longo período. Partir seria estupidez, porque eu descobrira de imediato como era divertido conversar com Francis Crick. Encontrar alguém no laboratório de Max que soubesse que o DNA era mais importante do que as proteínas sorte. Além do mais, era um grande alívio não ter de passar todo o tempo aprendendo análise radiográfica de proteínas. Nossas conversas na hora do almoço logo se concentraram em como os genes se aglomeravam. Poucos dias após minha chegada, sabíamos o que fazer: imitar Linus Pauling e superá-lo em seu próprio jogo. O sucesso de Pauling com a cadeia polipeptídica sugeriu naturalmente a Francis que o mesmo artifício poderia funcionar com o DNA. Mas, ainda que ninguém por perto pensasse que o DNA estava no coração de tudo, as potenciais dificuldades pessoais com o laboratório do Queen's o refrearam de se envolver com o tema. Além disso, apesar de a hemoglobina não ser o centro do universo, os 2 anos anteriores de Francis no Cavendish certamente não foram monótonos. Problemas com proteínas continuaram a aparecer em quantidade mais do que suficiente e exigiam alguém com uma inclinação para a teoria. Mas agora, comigo no laboratório querendo sempre falar sobre genes, Francis deixou de manter seus pensamentos sobre o DNA num recôndito escondido do cérebro. Ainda assim, ele não tinha intenção de abandonar o interesse por outros problemas do laboratório. Ninguém se importaria se, ao passar apenas algumas horas por semana pensando no DNA, ele me ajudasse a solucionar um problema de enorme importância. Como consequência, John Kendall logo percebeu que era improvável que eu o ajudasse a determinar a estrutura da mioglobina. Como era incapaz de cultivar grandes cristais de mioglobina equina, ele esperava que eu tivesse o dedo mais verde que o seu. Entretanto, nenhum esforço era necessário para ver que minhas experiências de laboratório eram menos habilidosas do que as de um químico suíço. Cerca de 15 dias após a minha chegada a Cambridge, fomos até o matadouro local para pegar um coração de cavalo para uma nova preparação de mioglobina. Se tivéssemos sorte, os danos às moléculas de mioglobina que impedem a cristalização seriam evitados com o congelamento imediato do coração do velho cavalo de corrida. Mas minhas tentativas subsequentes com a cristalização não foram mais bem-sucedidas do que as de John. De certa forma, eu estava quase aliviado. Se elas tivessem funcionado, John poderia ter me colocado para tirar fotografias de raios-x. Assim, nenhum obstáculo me impedia de passar muitas horas por dia conversando com Francis. Pensar o tempo todo era demais até mesmo para ele. Muitas vezes, quando se via frustrado com suas equações, costumava recorrer aos meus conhecimentos sobre fagos. Em outros momentos, Francis procurava preencher meu cérebro com fatos cristalográficos, disponíveis normalmente apenas por meio da leitura dolorosa de periódicos profissionais. Os raciocínios precisos necessários para entender como Linus Pauling havia descoberto a hélice foram particularmente importantes. Logo me mostraram que a conquista de Pauling era um produto do senso comum, não o resultado de um raciocínio matemático complicado. Equações se misturavam ocasionalmente ao seu argumento, mas, na maioria dos casos, palavras teriam sido suficientes. A chave para o sucesso de Linus era sua confiança nas leis simples da química estrutural. A hélice não havia sido descoberta apenas pela contemplação de imagens de raios-x, o pulo do gato, em vez disso, fora perguntar que átomos gostavam de ficar próximos uns dos outros. No lugar de papel e lápis, as principais ferramentas de trabalho eram um conjunto de modelos moleculares que se assemelhavam superficialmente a brinquedos de crianças em idade pré-escolar. Desse modo, não víamos nenhuma razão para que não pudéssemos elucidar o DNA da mesma forma. Tudo o que tínhamos de fazer era construir um conjunto de modelos moleculares e começar a brincar. Com sorte, a estrutura seria uma hélice.
Qualquer outro tipo de configuração seria muito mais complexa, e preocupar-se com complicações antes de excluir a possibilidade de que a resposta fosse simples seria tolice. Pauling nunca chegou a lugar algum perseguindo confusões. Desde nossas primeiras conversas, presumimos que a molécula de DNA continha um número muito grande de nucleotídeos ligados linearmente de modo regular. Mais uma vez, nosso raciocínio se baseava, em parte, na simplicidade. Apesar de os químicos orgânicos do laboratório vizinho, de Alexander Todd, acreditarem que era essa a organização básica, eles ainda estavam longe de estabelecer quimicamente que todas as ligações entre os nucleotídeos eram idênticas. Se não fosse o caso, no entanto, não víamos como as moléculas de DNA se compactavam para formar os agregados cristalinos estudados por Maurice Wilkins e Rosalind Franklin. Dessa forma, a não ser que encontrássemos um bloqueio completo ao nosso progresso futuro, o melhor caminho era considerar o esqueleto açúcar-fosfato como algo extremamente regular e procurar uma configuração helicoidal tridimensional na qual todos os grupos do esqueleto tivessem ambientes químicos idênticos. Vimos de imediato que a solução para o DNA poderia ser mais complicada do que a da hélice. Na hélice, uma única cadeia de polipeptídeo, um grupo de aminoácidos, se torce em um arranjo helicoidal unido por ligações de hidrogênio entre grupos da mesma cadeia. Maurice havia dito a Francis: cristais de hemoglobina equina, ele esperava que eu tivesse o dedo mais verde que o seu. Entretanto, nenhum esforço era necessário para ver que minhas experiências de laboratório eram menos habilidosas do que as de um químico suíço. Cerca de 15 dias após a minha chegada a Cambridge, fomos até o matadouro local para pegar um coração de cavalo para uma nova preparação de hemoglobina. Se tivéssemos sorte, os danos às moléculas de hemoglobina que impedem a cristalização seriam evitados com o congelamento imediato do coração do velho cavalo de corrida. Mas minhas tentativas subsequentes com a cristalização não foram mais bem-sucedidas do que as de John. De certa forma, eu estava quase aliviado. Se elas tivessem funcionado, John poderia ter me colocado para tirar fotografias de raios-x. Assim, nenhum obstáculo me impedia de passar muitas horas por dia conversando com Francis. Pensar o tempo todo era demais até mesmo para ele, e muitas vezes, quando se via frustrado com suas equações, costumava recorrer aos meus conhecimentos sobre fagos. Em outros momentos, Francis procurava preencher meu cérebro com fatos cristalográficos, disponíveis normalmente apenas por meio da leitura dolorosa de periódicos profissionais. Os raciocínios precisos necessários para entender como Linus Pauling havia descoberto a hélice foram particularmente importantes. Logo me mostraram que a conquista de Pauling era um produto do senso comum, não o resultado de um raciocínio matemático complicado. Equações se misturavam ocasionalmente ao seu argumento, mas, na maioria dos casos, palavras teriam sido suficientes. A chave para o sucesso de Linus era sua confiança nas leis simples da química estrutural. A hélice não havia sido descoberta apenas pela contemplação de imagens de raios-x, o pulo do gato, em vez disso, fora perguntar que átomos gostavam de ficar próximos uns dos outros. No lugar de papel e lápis, as principais ferramentas de trabalho eram um conjunto de modelos moleculares que se assemelhavam superficialmente a brinquedos de crianças em idade pré-escolar. Desse modo, não víamos nenhuma razão para que não pudéssemos elucidar o DNA da mesma forma. Tudo o que tínhamos de fazer era construir um conjunto de modelos moleculares e começar a brincar com sorte. A estrutura seria uma hélice. Qualquer outro tipo de configuração seria muito mais complexa, e preocupar-se com complicações antes de excluir a possibilidade de que a resposta fosse simples seria tolice. Pauling nunca chegou a lugar algum perseguindo confusões. Desde nossas primeiras conversas, presumimos que a molécula de DNA continha um número muito grande de nucleotídeos ligados linearmente de modo regular. Mais uma vez, nosso raciocínio se baseava, em parte, na simplicidade. Apesar de os químicos orgânicos do laboratório vizinho, de Alexander Todd, acreditarem que era essa a organização básica, eles ainda estavam longe de estabelecer quimicamente que todas as ligações entre os nucleotídeos eram idênticas. Se não fosse o caso, no entanto, não víamos como as moléculas de DNA se compactavam para formar os agregados cristalinos estudados por Maurice Wilkins e Rosalind Franklin. Dessa forma,
A não ser que encontrássemos um bloqueio completo ao nosso progresso futuro, o melhor caminho era considerar o esqueleto açúcar-fosfato como algo extremamente regular e procurar uma configuração helicoidal tridimensional na qual todos os grupos do esqueleto tivessem ambientes químicos idênticos. Vimos de imediato que a solução para o DNA poderia ser mais complicada do que a da hélice. Na hélice, uma única cadeia de polipeptídeo, um grupo de aminoácidos, se torce em um arranjo helicoidal unido por ligações de hidrogênio entre grupos da mesma cadeia. Morrice havia dito a Francis, entretanto, que o diâmetro da molécula de DNA seria mais grosso caso existisse apenas uma cadeia de polinucleotídeo, um grupo de nucleotídeos. Isso levou a pensar que a molécula de DNA era uma hélice composta, formada por diversas cadeias de polinucleotídeos torcidas umas sobre as outras. Se isso fosse verdade, antes de começar a criar um modelo sério, seria necessário decidir se as cadeias seriam mantidas unidas por ligações de hidrogênio ou por conexões de sal envolvendo os grupos fosfato de carga negativa. Uma complicação adicional surgiu do fato de 4 tipos de nucleotídeos serem encontrados no DNA. Nesse sentido, o DNA não era uma molécula regular, mas altamente irregular. Os 4 nucleotídeos não eram, entretanto, completamente diferentes, já que cada um deles continha os mesmos açúcares e fosfatos. Sua singularidade estava nas bases nitrogenadas, que eram uma purina, adenina e guanina, ou uma pirimidina, citosina e timina. Mas, como as ligações entre os nucleotídeos envolviam apenas os grupos açúcar e fosfato, nossa suposição de que o mesmo tipo de elo químico ligava todos os nucleotídeos não foi afetada. Ao construir um modelo, nós presumiríamos que o esqueleto açúcar-fosfato era muito regular e a ordem das bases necessárias, muito irregular. Se as sequências de base fossem sempre as mesmas, todas as moléculas de DNA seriam idênticas e não existiria variação que distingue um gene de outro. Uma pequena parte do DNA, como vislumbrada pelo grupo de pesquisa de Alexander Todd em 1951. Eles pensavam que todos os elos entre nucleotídeos fossem ligações fosfodiéster, que juntavam o átomo de carbono número 5 do açúcar ao átomo de carbono número 3 do açúcar do nucleotídeo adjacente. Como químicos orgânicos, eles estavam preocupados em como os átomos se ligavam uns aos outros, deixando para os cristalógrafos o problema do arranjo tridimensional dos átomos. Apesar de Pauling ter chegado à hélice praticamente sem as provas de raios-x, ele sabia de sua existência, em certo grau, levou isso em consideração. Devido aos dados radiográficos, uma grande variedade de configurações tridimensionais possíveis para a cadeia de polipeptídeo foi rapidamente descartada. Os dados exatos de raios-x nos ajudariam a avançar bem mais rápido com a molécula mais sutilmente construída do DNA. Uma simples observação da imagem radiográfica do DNA preveniria um bom número de inícios equivocados. Felizmente, já existia uma fotografia razoável na literatura publicada. Ela tinha sido feita 5 anos antes pelo cristalógrafo inglês W.T. Asturi poderia ser usada para dar início à nossa jornada. Possuir fotografias cristalinas muito superiores às de Morrice poderia economizar de 6 meses a 1 ano de trabalho. O doloroso fato de que elas pertenciam a Morrice não poderia ser evitado. Não havia nada a fazer além de conversar com ele. Para nossa surpresa, Francis não teve dificuldade em persuadir Morrice a vir a Cambridge para um fim de semana. E não foi preciso forçá-lo a concluir que a estrutura era uma hélice. Não só era sugestão óbvia, como Morrice já falará em termos de hélices em um encontro de verão em Cambridge. Cerca de 6 semanas antes de eu chegar lá pela primeira vez, ele havia mostrado fotografias de difração de raios-x do DNA, que revelavam uma ausência marcante de reflexos no meridiano. Essa era uma característica que seu colega, o teórico Alex Stokes, lhe dissera ser compatível com uma hélice. Posto isso, Morrice suspeitou que 3 cadeias de polinucleotídeos fossem usadas para construir a hélice. As estruturas químicas das 4 bases do DNA, como costumavam ser representadas por volta de 1951. Pelo fato de os elétrons nos anéis de 5 e 6 membros não serem localizados,
cada base tem um formato plano com uma espessura de 3,4 a. Ele, entretanto, não compartilhava da nossa crença de que o jogo de criação de modelos de Pauling determinaria rapidamente a estrutura, pelo menos não até que fossem obtidos mais resultados de raios-x. A maioria de nossas conversas, em vez disso, estava focada em Rose Franklin. Ela estava gerando mais problema do que nunca. Agora insistia que nem mesmo Morrice deveria tirar mais fotos de raios-x do DNA. Ao tentar chegar a um acordo com Rose, Morrice fez um péssimo negócio. Ele havia cedido a ela todos os bons DNAs cristalinos usados em seu trabalho original e concordado em restringir seus estudos a outro DNA, que ele descobriu depois que não cristalizava. Eles chegaram ao ponto em que Rose nem ao menos contava a Morrice seus últimos resultados. Ele soube como estavam as coisas somente 3 semanas depois, no meio de novembro. Rose faria, então, uma apresentação sobre o trabalho realizado nos 6 meses anteriores. Naturalmente, fiquei encantado quando Morrice disse que eu seria bem-vindo à apresentação dela. Pela primeira vez tinha um incentivo real para aprender algo de cristalografia, não queria que Rose me desse lições. 8. Sem que ninguém esperasse, o interesse de Francis pelo DNA caiu, temporariamente, a quase zero menos de uma semana depois. O motivo disso foi sua decisão de acusar um colega de não dar crédito às suas ideias. A acusação se dirigiu a ninguém menos que seu professor. Isso aconteceu antes de completar um mês da minha chegada, em uma manhã de sábado. No dia anterior, Max Perutz havia dado a Francis um manuscrito novo, escrito por ele e Sir Lawrence, a respeito do formato da molécula de hemoglobina. Enquanto lia rapidamente, Francis ficou furioso porque percebeu que parte do raciocínio se fiava em uma ideia teórica que ele havia proposto cerca de 9 meses antes. Pior que isso, Francis se lembrava de tê-la proclamado entusiasticamente para todos no laboratório. E sua contribuição não havia sido reconhecida. Quase ao mesmo tempo, depois de irromper na sala para contar a Max e John Kendrell sobre o ultraje, ele voou para o escritório de Bragg para pedir explicações, se não uma desculpa. Mas Bragg estava em casa naquela hora, e Francis teve de esperar até a manhã seguinte. Infelizmente, o atraso não abrandou o confronto. Sir Lawrence negou com veemência que tivesse conhecimento prévio dos esforços de Francis e se sentiu muito insultado pela insinuação de que teria usado furtivamente ideias de outro cientista. Por outro lado, Francis achava impossível acreditar que Bragg pudesse ter sido estúpido a ponto de esquecer sua ideia amplamente propagada e lhe disse isso. Era impossível continuarem a conversa. Em menos de 10 minutos, Francis estava fora do escritório do professor. Para Bragg, o encontro pareceu colocar o ponto final de suas relações com Crick. Semanas antes, Bragg havia entrado no laboratório muito entusiasmado com uma ideia que lhe ocorrerá na noite anterior, que ele e Perutz incorporaram em seguida a seu artigo. Enquanto ele a explicava para Perutz e Kendrell, Crick acabou se juntando ao grupo. Para sua irritação, Francis não aceitou a ideia de imediato, mas, em vez disso, disse que iria embora e verificaria se Bragg estava certo ou errado. Nesse ponto, Bragg chegará ao limite, e com sua pressão arterial nas alturas, voltou para casa presumivelmente para contar à mulher sobre a última bizarrice de seu filho problemático. Essa briga mais recente foi um desastre para Francis, e ele demonstrou sua apreensão quando desceu para o laboratório. Após expulsá-lo de sua sala, Bragg disse com raiva que iria considerar seriamente se poderia continuar lhe oferecendo um lugar no laboratório depois da conclusão de seu curso de PhD. Francis estava obviamente preocupado de ter de arrumar um novo posto em breve. Nosso almoço seguinte no Eagle, o pub onde costumávamos comer, foi contido e sem as gargalhadas habituais. Sua preocupação não era infundada. Apesar de saber que era brilhante e que poderia produzir ideias inovadoras, Francis ainda não podia reivindicar conquistas intelectuais claras e não havia concluído seu PhD. Ele vinha de uma família de classe média sólida e fora mandado para a escola em Mill Hill. Depois estudou física no University College, em Londres, e começou a trabalhar em um estágio avançado quando a guerra estourou.
Como quase todos os outros cientistas ingleses, aderiu aos esforços de guerra e se tornou integrante do grupo científico do Almirantado. Lá trabalhou com grande vigor, e, embora alguns se ressentissem de suas conversas ininterruptas, havia uma guerra a ser vencida e ele ajudava muito, produzindo minas magnéticas engenhosas. Quando a guerra acabou, entretanto, alguns de seus colegas não viram um motivo razoável para tê-lo ali para sempre. Durante um período, fizeram-me acreditar que ele não tinha futuro no serviço científico civil. Além do mais, Francis havia perdido todo o desejo de continuar na física e decidiu, em vez disso, tentar a biologia. Com a ajuda do fisiologista Averroes, obteve uma pequena doação para ir a Cambridge no outono de 1947. No início, praticou biologia de verdade no laboratório Strangevais, mas aquilo era muito trivial, e 2 anos depois, ele se mudou para o Cavendish, onde se juntou a Perutz e Kendall. Lá ficou novamente entusiasmado com a ciência e decidiu que talvez pudesse finalmente fazer um PhD. Dessa forma, inscreveu-se como aluno pesquisador, do Caius College, com Max como seu orientador. Em certo sentido, essa busca pelo PhD era entediante para uma mente que trabalhava rápido demais para ficar satisfeita com o tédio inerente às pesquisas de doutorado. Por outro lado, a decisão lhe rendeu um dividendo inesperado. Nesse momento de crise, ele dificilmente seria demitido antes de conseguir o diploma. Max e John logo foram ao resgate de Francis e intercederam junto ao professor. John confirmou que Francis havia escrito um relatório sobre o raciocínio em questão, e Bragg reconheceu que a mesma ideia ocorrerá. Independentemente aos dois, Bragg se acalmara e toda a questão sobre a partida de Crick foi silenciosamente posta de lado. Mantê-lo ali não era fácil para Bragg. Um dia, em um momento de desespero, ele revelou que Crick fazia seus ouvidos zumbirem. Além disso, continuava cético quanto à necessidade da presença de Crick. Por 35 anos ele não parara de falar e quase nada de fundamental havia emergido. 9. Uma nova oportunidade de teorizar fez com que Francis voltasse de novo ao normal. Depois do fiasco com Bragg, o cristalógrafo Viva enviou a Max uma carta contendo uma teoria para a difração de raios X por moléculas helicoidais. As hélices estavam no centro dos interesses do laboratório, muito por causa da hélice de Pauli. Entretanto, faltava uma teoria geral para testar novos modelos e para confirmar os detalhes da hélice. Era isso que Van esperava de sua teoria. Francis logo encontrou uma séria imperfeição nos esforços de Van, ficou empolgado com a descoberta da teoria correta e subiu para conversar com Bill Cochran, um escocês baixo e calado, na época conferencista em cristalografia no Cavendish. Bill era o mais esperto do grupo jovem de raios X de Cambridge, e, apesar de não estar envolvido no trabalho com as grandes macromoléculas biológicas, era o ouvinte mais inteligente para as frequentes incursões de Francis na teoria. Quando Bill dizia a Francis que uma ideia era falaciosa ou não levaria nada, Francis podia ter certeza de que não havia ciúme profissional envolvido. Desta vez, entretanto, Bill não verbalizou seu ceticismo, uma vez que havia achado falhas no artigo de Van por conta própria e começado a se perguntar qual era a resposta correta. Por meses, Max e Bragg ficaram atrás dele para que solucionasse a teoria helicoidal, mas ele não se mexeu. Agora, com a pressão extra de Francis, ele começou a ponderar seriamente como as equações poderiam ser estabelecidas. No resto da manhã, Francis ficou calado e absorto em questões matemáticas. No almoço no Eagle, uma forte dor de cabeça apareceu, e ele foi para casa em vez de voltar ao laboratório. Mas ficar sentado diante de sua lareira a gás sem fazer nada o entediava, e ele pegou de novo suas equações. Para sua surpresa, logo viu que tinha a resposta. Entretanto, interrompeu o trabalho porque ele e sua mulher, Odile, haviam sido convidados para uma degustação no Matthews, um dos melhores negociantes de vinho de Cambridge. Por muitos dias, seu moral ficou elevado devido ao convite para provar vinhos.
Isso significava aceitação por uma parte mais divertida e elegante de Cambridge e lhe permitia rejeitar o fato de que não era querido por uma gama de colegas pomposos e estúpidos. Ele e Odile estavam morando em Grindor, um apartamento barato e minúsculo, no topo de uma casa de muitas centenas de anos de idade, logo que se cruza a Bridge Street a partir do St. John's College. Havia apenas 2 cômodos significativos, uma sala e um quarto. Todos os outros, incluindo a cozinha, onde a banheira era o maior objeto e o mais evidente, eram quase inexistentes. Mas, apesar do atulhamento, seu grande charme, aumentado pelo senso decorativo de Odile, lhe conferia um espírito alegre, se não divertido. Lá experimentei pela primeira vez a vitalidade da vida intelectual inglesa, completamente ausente durante os primeiros dias em meu quarto vitoriano, a vários metros de distância, em Jesus Green. Eles estavam casados havia 3 anos. O primeiro casamento de Francis não durou muito, e seu filho, Michael, era criado pela mãe e pela tia de Francis. Ele morou sozinho por muitos anos até que Odile, cerca de 5 anos mais nova, veio para Cambridge e incentivou sua revolta contra a falta de graça da classe média, que se deleitava com passatempos tolos, como velejar e jogar tênis, hábitos particularmente impróprios para a vida social. O mesmo valia para a política e religião. A última era claramente um erro de gerações passadas, que Francis não via razão para perpetuar. Mas estou menos certo quanto à sua completa falta de entusiasmo por temas políticos. Talvez fosse a guerra, cuja amargura quisessem esquecer. Em todo caso, o Times não estava presente em seu café da manhã, e mais atenção era dada à Vogue, a única revista que assinavam e sobre a qual Francis podia conversar longamente. Naquela época, eu ia muito a Grindor, para jantar. Francis estava sempre ávido para continuar nossas conversas, enquanto eu aproveitava alegremente todas as oportunidades para escapar da miserável comida inglesa que me levava, de tempos em tempos, a me preocupar com a possibilidade de ter uma úlcera. A mãe de Odile era francesa e lhe transmitirá um desprezo completo pelo modo nada criativo como a maioria dos ingleses comia e vivia. Assim, Francis nunca teve motivo para invejar aqueles colegas que, na high table, comiam inegavelmente melhor que as misturas acinzentadas de carne sem gosto, batatas cozidas, verduras sem cor e pavês típicos feitas por suas esposas. Em vez disso, o jantar era sempre alegre, em especial depois que o vinho levava a conversa para as jovens atraentes do momento em Cambridge. Não havia limites para o entusiasmo de Francis com jovens mulheres isto é, desde que elas demonstrassem alguma vitalidade e se distinguissem de algum modo que permitisse fofoca e diversão. Quando jovem, vira pouco das mulheres e somente agora estava descobrindo o brilho que elas acrescentavam à vida. Odile não se importava com sua predileção, já que isso contribuía com a emancipação da educação enfadonha que ele receberá em Northampton. Conversavam longamente sobre o mundo pretensamente artístico que Odile frequentava e para o qual eles eram convidados com frequência. Nenhum evento especial ficava de fora de nossas conversas, e ele demonstrava a mesma satisfação ao falar de suas ocasionais gafes sociais. Uma delas foi uma festa à fantasia, a qual foi parecendo um jovem Bernard Shaw, com uma barba vermelha bem cheia. Assim que entrou, percebeu que cometeram um engano terrível, pois nenhuma das jovens mulheres gostaria de ser tocada por pelos desgrenhados e úmidos quando chegasse à distância de beijá-las. Mas não havia jovens mulheres na degustação de vinhos. Para seu desânimo e de Odile, seus companheiros eram colegas de universidade que conversavam com prazer sobre problemas administrativos onerosos que tantos afligiam. Foram para casa cedo e Francis, inesperadamente sóbrio, pensou melhor sobre sua solução. Na manhã seguinte, chegou ao laboratório e contou a Max e John sobre seu sucesso. Alguns minutos depois, Bill Koch entrou no escritório e Francis começou a repetir a história. Mas, antes que pudesse perder a linha de raciocínio, Bill lhe disse que também acreditava ter sido bem-sucedido. Rapidamente, eles revisaram os respectivos cálculos matemáticos e descobriram que Bill havia usado uma derivação elegante em comparação com a abordagem mais trabalhosa de Francis. Surpresos, entretanto, descobriram que haviam chegado à mesma resposta final. Em seguida,
analisaram a hélice por meio de uma inspeção visual com os diagramas radiográficos de Max, estavam tão de acordo que tanto o modelo de Linus quanto a teoria deles teriam de estar corretos. Dentro de poucos dias, um manuscrito bem elaborado foi pronto e alegremente despachado para Nature. Ao mesmo tempo, uma cópia foi enviada para apreciação de Pauling. Esse acontecimento, seu primeiro sucesso inquestionável, foi um sinal de triunfo para Francis. Dessa vez, a falta de mulheres havia sido acompanhada pela sorte. 10. Em meados de novembro, quando Rose fez sua apresentação sobre o DNA, eu havia aprendido o suficiente sobre o raciocínio cristalográfico para acompanhar boa parte da palestra. Mais importante, sabia em que concentrar minha atenção. Ouvir Francis durante 6 semanas me fez perceber que o cerne da questão era se as novas imagens radiográficas de Rose dariam algum suporte para a existência de uma estrutura helicoidal do DNA. Os detalhes experimentais realmente relevantes eram aqueles que poderiam fornecer pistas para a construção de modelos moleculares. Bastaram poucos minutos ouvindo Rose, entretanto, para perceber que sua mente determinada tomara um rumo diferente. Ela falou para um público de aproximadamente 15 ouvintes, em um estilo rápido e nervoso, bem de acordo com a sala de convenções na qual estávamos, antiga e sem decoração. Não havia nenhum traço de calor ou frivolidade em suas palavras. E, ainda assim, não conseguia vê-la como uma mulher totalmente desinteressante. Por um momento, me perguntei como ela ficaria se tirasse os óculos e fizesse um penteado diferente. Minha maior preocupação, no entanto, era a sua descrição do padrão de difração dos raios X cristalinos. Os anos de aprendizado cristalográfico cuidadoso e racional deixaram sua marca. Tivera a vantagem de receber a rígida educação de Cambridge e não podia ser tola a ponto de usá-la incorretamente. Era totalmente óbvio para Rose que o único caminho para descobrir a estrutura do DNA era por meio de abordagens puramente cristalográficas. Como a construção de modelos não lhe agradava, ela nunca mencionou o triunfo de Pauling com a hélice. A ideia de usar modelos semelhantes a brinquedos de montar para desvendar estruturas biológicas era claramente um último recurso. É claro que Rose sabia do sucesso de Linus, mas não via nenhuma razão óbvia para imitar aquelas idiosincrasias. O tamanho de seus triunfos era motivo suficiente para que agisse de modo diferente. Apenas um gênio no seu nível poderia brincar como um garoto de 10 anos de idade e ainda assim obter a resposta correta. Rose via sua palestra como um relatório preliminar que, em si, não provaria nada fundamental sobre o DNA. A crua realidade só apareceria quando mais dados tivessem sido coletados, permitindo que as análises cristalográficas fossem levadas a um estágio mais refinado. Sua falta de otimismo imediato era compartilhada pelo pequeno grupo do laboratório que comparecera à palestra. Ninguém mais mencionou as vantagens de usar modelos moleculares para ajudar a determinar a estrutura. O próprio Morrice fez apenas algumas perguntas de caráter técnico. A discussão foi interrompida rapidamente quando as expressões nos rostos dos ouvintes indicaram o que eles não tinham nada a acrescentar ou que, se quisessem dizer alguma coisa, não seria de bom tom, pois já haviam dito antes. A relutância em exprimir qualquer coisa romanticamente otimista, ou mesmo em mencionar modelos, talvez se devesse ao receio de receber uma resposta mordaz de Rose. Ouvir de uma mulher que era melhor conter a ousadia e não opinar sobre um assunto sobre o qual não tinha conhecimento era certamente um modo desagradável de sair para uma pesada e enevoada noite de novembro. Era a certeza de reviver memórias desagradáveis da escola primária. Depois de uma breve, como eu observaria mais tarde, caracteristicamente tensa conversa com Rose, Morrice e eu caminhamos pela Strand até o restaurante Choi, no Sorro. O humor de Morrice estava surpreendentemente jovial. De modo lento e preciso, ele detalhou como Rose, apesar de ter produzido muita análise cristalográfica elaborada, havia obtido pouco progresso real desde sua chegada ao Queen's. Embora as fotografias radiográficas dela fossem um pouco mais nítidas do que as dele, ela era incapaz de dizer algo mais categórico do que ele já havia dito. É verdade que Rose fizera medições mais detalhadas do conteúdo líquido de suas amostras de DNA,
mas mesmo nisso Morrice tinha dúvidas a respeito de ela estar medindo o que pretendia de fato. Para minha surpresa, Morrice parecia encorajado com minha presença. A distância que existia quando nos encontramos pela primeira vez, em Nápoles, desaparecera. O fato de eu, um cientista dedicado a fagos, achar o que ele estava fazendo importante era tranquilizador. Realmente, não ajudava a receber incentivo de um colega físico. Mesmo quando encontrava um que achava que sua decisão de migrar para a biologia fazia sentido, ele não podia confiar nesse julgamento. No fim, eles não sabiam nada de biologia, e por isso era melhor levar suas observações para o lado da polidez, até da condescendência, direcionada a alguém que se opunha ao ritmo competitivo da física do pós-guerra. Para garantir, ele receberá a ajuda ativa e muito necessária de alguns bioquímicos. Caso contrário, nunca poderia ter entrado no jogo. Muitos deles foram essenciais ao lhe fornecerem generosamente amostras de DNA altamente purificado. Já era ruim o bastante aprender cristalografia sem conhecer as técnicas de feitiçaria de um bioquímico. Por outro lado, a maioria não era como os tipos superpoderosos com os quais ele tinha trabalhado no projeto da bomba. Às vezes, eles pareciam até ignorantes quanto à importância do DNA. Mas, mesmo assim, sabiam mais do que a maioria dos biólogos. Na Inglaterra, se não em todo lugar, a maioria dos botânicos e zoólogos formava um grupo heterogêneo. Nem mesmo suas cadeiras universitárias lhes garantiam fazer ciência limpa, alguns desperdiçaram verdadeiramente seus esforços em polêmicas inúteis sobre a origem da vida ou sobre como sabemos que um fato científico está realmente correto. Pior ainda, era possível se formar em biologia sem aprender nada de genética. Isso para não dizer que os próprios geneticistas não forneciam nenhuma ajuda intelectual. Poderíamos pensar que, com toda a falação sobre genes, eles deveriam se preocupar mais com isso. Ainda assim, quase nenhum deles parecia levar a sério a evidência de que genes eram feitos de DNA. Esse fato era desnecessariamente químico. O que a maioria deles queria da vida era guiar seus alunos para os detalhes não interpretáveis do comportamento dos cromossomos ou fazer especulações confusas e elegantemente construídas sobre tópicos como o papel do geneticista nessa época transicional de valores em transformação. Assim, saber que o grupo especializado em fagos levou o DNA a sério fez Morrice acreditar que os tempos iriam mudar e que ele não teria de explicar dolorosamente, a cada palestra que desse, por que seu laboratório dava tanta atenção e importância para o DNA. Quando nosso jantar acabou, ele estava claramente inclinado a seguir adiante. Mas, de repente, Rose voltou a ser o tema da conversa, e a possibilidade de mobilizar de verdade os esforços de seu laboratório lentamente retrocedeu enquanto pagávamos a conta e saíamos para a noite.